Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sandri aqui, sejam muito bem-vindos. E o assunto de hoje é um dos temas, um dos tópicos mais postados, uma das perguntas mais postadas dentro da nossa plataforma. Sempre que tem uma aula de comparação ou que eu cito uma ou outra metodologia, vem a seguinte pergunta: qual a diferença entre Six Sigma ou PDCA? Quando utilizar uma metodologia, quando utilizar outra metodologia? E esse é o assunto de hoje, é isso que eu vou responder nesse vídeo. Vamos lá então? Bom, existe uma certa diferença entre a utilização das metodologias e isso precisa ficar bastante claro para que não haja dúvidas também quando vocês estiverem atuando, quando vocês tiverem que escolher qual vocês irão utilizar para determinado processo. Toda vez que eu falo de Six Sigma, a gente vem batendo nessa tecla e Six Sigma é uma metodologia para redução de variabilidades no processo, tá? Tudo isso visa entregar projetos de alto impacto financeiro, redução de custos e melhoria contínua. Então você está em um determinado patamar e você quer elevar o seu processo, a qualidade do seu processo a um novo nível, a um novo patamar. Essa é uma premissa dentro da metodologia Six Sigma. Quando eu falo de PDCA, eu também estou falando de aplicar o giro PDCA para sair de um determinado nível a outro nível, elevar a qualidade dos meus serviços, produtos, processos e etc., aplicando esse roadmap. Six Sigma utiliza o roadmap DMAIC, definição, medição, análise, implementação e controle, e PDCA utiliza o próprio acrônimo, PDCA, para implementar etapas e colocar as nossas ações nos processos e entregar essa melhoria contínua que é tão visada pelas grandes organizações. Mas bom, se essas duas metodologias então visam entregar melhoria contínua, quando que eu utilizo cada uma delas? A primeira pergunta que nós podemos responder para ter uma noção exata de quando utilizar cada uma delas é: você conhece a causa raiz do seu problema? A gente já tem um vídeo e um curso abordando esse tema, tá? Sobre causa raiz, mas se você conhece a causa raiz do problema ou você tem uma noção clara do que pode ser a causa raiz do problema, o PDCA talvez seja a melhor opção. O PDCA é o roadmap mais simples de ser implementado, é uma sequência de atividades que faz muito mais sentido para todos os operários, então você consegue implementar isso com uma maior facilidade e vai te entregar resultados satisfatórios. Se o cenário que nós estamos comentando, se o cenário dentro da sua empresa seja: Carlos, eu não tenho ideia, eu não faço ideia de qual seja a causa raiz. Qual é a causa raiz que está influenciando, gerando o meu problema? Quando eu falo causa raiz, põe uma definição aqui embaixo. Causa raiz é a causa geradora dos problemas ou das variabilidades, aquelas que mais impactam o meu processo. Se eu não tenho noção de qual é a causa raiz, eu sei que é uma variabilidade no processo, existem diversas entradas, diversas saídas dentro do meu processo e eu não tenho ideia de qual fator está mais influenciando. Aí sim, o Six Sigma é um método muito mais profundo, muito mais investigativo, que vai realmente a fundo dentro do processo para entender, mostrar quando utilizar e como resolver todo esse problema. Bom, essa é a primeira dica então. Se você conhece a causa raiz ou você tem uma noção pré-concebida, mas que você tem quase a certeza que isso seria o gerador do problema, a causa geradora do problema, você pode utilizar o PDCA sem maiores problemas. Caso contrário, se você não tem, se você precisa investigar, se você precisa coletar dados para tirar conclusões sobre esse processo, o Six Sigma vai ser uma abordagem um pouquinho melhor. O segundo ponto que eu gostaria de falar, a segunda dica na realidade é: entre Six Sigma e PDCA, por mais que você seja um profissional Green, um profissional Black Belt, um profissional Master Black Belt, você terá esse discernimento de saber quando utilizar, por exemplo, o Six Sigma ou PDCA, mas se você puder utilizar PDCA, é uma ótima opção. Isso porque você provavelmente vai envolver menos pessoas, menos departamentos, menos recursos e você vai conseguir entregar um projeto muito mais rápido. Isso é um ponto simples e que a gente deve observar. Carlos, o meu processo é extremamente complexo, eu não sei como resolver, então será que eu vou ter que utilizar o Six Sigma? Isso é problemático? Não, mas como a gente sempre comenta,
Treine os seus profissionais. Aqui dentro da CAI a gente comentou, já tem um curso específico de White Belt, por exemplo, que é totalmente gratuito. Treine os seus profissionais, treine os seus colaboradores, porque eles serão necessários para coletar dados, para quando você implementar essa mudança do Six Sigma, que é muito mais robusta do que o PDCA, eles vão ser necessários para controlar, manter o nível de qualidade que você conquistou. Então, entre Six Sigma e PDCA existe uma diferença, mas numa escala de complexidade, PDCA resolve problemas mais simples e pode ser até de mesma complexidade, mas que você conheça a causa raiz. Quando a gente fala em complexidade, é a complexidade de identificar o que é aquilo que gera a variabilidade no nosso processo. Então, dentro de uma consultoria, por exemplo, esse é o primeiro ponto. A gente precisa se certificar se o profissional detentor do conhecimento desse processo realmente interpretou da forma correta qual é a variabilidade que está acontecendo e qual é a causa raiz que está gerando essa variabilidade no processo como um todo. Se ele tem dados concretos para interpretar isso, provavelmente um PDCA vai dar conta do recado. Se ele não tem conhecimento, você precisa estruturar um programa de melhoria contínua, muito provavelmente você vai ter que utilizar o Six Sigma. Mesmo assim, tá? Se a empresa não tem conhecimento, e essa poderia ser uma terceira dica, se a empresa não tem conhecimento, não tem um programa estruturado de melhoria contínua, comece com um PDCA. Tá? Que a aplicação é muito mais simples e posterior a isso, você pode implementar o Six Sigma. Se a gente pega o Roadmap PDCA, por exemplo, em 8 etapas a gente consegue implementar o PDCA. Se a gente pega o DMAIC, são 20 subetapas que nós precisamos atravessar para conseguir entregar um resultado satisfatório. Então, PDCA e DMAIC, entenda qual é a variabilidade e se você conhece o que está ocasionando essa variabilidade, para aí sim decidir qual seria a metodologia correta. Leve em consideração o cenário atual da sua organização e o nível de conhecimento dos funcionários, tá? Se você, por exemplo, trabalha com profissionais que não têm conhecimento nenhum em melhoria contínua, talvez o PDCA seja uma ótima opção. Seja qual for a metodologia abordada, tá? Tanto o PDCA quanto o Six Sigma, nós temos cursos de PDCA e Six Sigma dentro da plataforma CAI. Você pode estudar conosco qualquer uma dessas duas metodologias e também tem alguns vídeos que eu vou relacionar aqui ao lado para que vocês possam estudar e obter um pouquinho mais de conhecimento dentro desses conceitos. Pessoal, qualquer dúvida, postem aqui, coloquem no timestamp, coloquem um minuto aí que você ficou com qualquer dúvida, questionem, eu estou aberto a responder todas essas dúvidas. Eu vejo vocês, até mais!